Vamos fazer agora a nossa reflexão da noite. Deixa eu colocar aqui. Essa mensagem, meus irmãos, essa mensagem que vai ser base da nossa reflexão, é uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, que todo mundo conhece, o Chico Xavier, que é uma mensagem do Espírito Meimei que diz: confia sempre. Eu quero iniciar a nossa reflexão com um salmo. O salmista Davi, no Salmo 18, ele diz uma frase muito maravilhosa. Porque quando nós colocamos aqui confia sempre, tem a necessidade de nós confiarmos sempre, em primeiro lugar, na providência divina, em Deus. Porque você confiando em Deus, você tem uma alta probabilidade de você positivar o seu pensamento e você se elevar aos altos páramos celestiais, estar com a energia mais poderosa que existe no universo, que é Deus. E o salmista Davi, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele faz uma relação de Deus com essa fortaleza, com esse refúgio, para que nós possamos confiar nessa providência, para que possamos nós estarmos conectados nesse amor. O salmista Davi, ele diz assim: olha, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador. O salmista Davi, ele começa com essa frase maravilhosa e ele diz assim: o meu Deus é o meu rochedo. Deus é o rochedo não somente do salmista Davi, mas de cada um de nós. Não é na areia que construiremos a nossa terra, mas no rochedo. Deus é o nosso rochedo. E ele diz, o salmista Davi, que Deus é o nosso escudo. E o poder de Deus é o que nos salva, e é o que torna-nos criaturas melhores, e o que coloca-nos na mais alta torre espiritual. A casa de Deus, ela é baseada na rocha. E eu começo a reflexão da noite, meus irmãos e minhas irmãs, fazendo uma referência direta a essa confiança maior, que é a confiança no Pai Celestial, que é a confiança em Deus. Você que está passando por um momento de dificuldades, você que está passando por um momento de dores, a sua rocha é Deus. A rocha principal é aquela rocha que é o seu refúgio, que é preciso se fortalecer. Também precisamos nos fortalecer com o Mestre Jesus, que é ligado diretamente a essa rocha, que é Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, com Jesus e com os bons espíritos, ninguém será derrotado, ninguém será fracassado. O espírito de Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz: para que nós tenhamos confiança sempre, é preciso que nós não percamos a nossa fé entre as sombras do mundo. Mas não é entre as sombras do mundo também não. Entre as nossas sombras que estão dentro de nós, que muitas vezes nós não colocamos essa candeia divina de luz no alto, mas nós nos colocamos muitas vezes nas sombras de nós mesmos. Mas o espírito de Meimei, ele diz que não podemos perder a nossa fé nas sombras do mundo, uma vez que o mundo muitas vezes assusta muitas pessoas. Puxando para o Espiritismo fala de uma fé diferenciada, uma fé que é raciocinada. O que é uma fé raciocinada, meus irmãos e minhas irmãs? É aquela fé que pensa, mas é aquela fé que pensa não somente com os nossos neurônios, mas que tem uma ligação direta com o coração. A fé que nós estamos falando aqui não é só aquela fé de uma crença em algo que você não vê, como também não pode deixar de ser, isso não ser fé. Mas a fé que eu estou falando aqui é fé no sentido etimológico da palavra. No sentido etimológico da palavra, no grego, fé significa conexão. A fé significa sintonia e fidelidade. Nesse sentido, nós podemos dizer que temos fé quando temos, por exemplo, fé em Deus, quando temos essa fidelidade, essa conexão e essa sintonia direta com Deus. Crer e ter fé são duas coisas diferentes.
Mas o mais importante que nós precisamos ter é ter fé, essa sintonia, essa conexão. E nós, segundo o espírito de Meimei, não podemos perder essa fé nesse mundo de sombras. Nosso irmão Luiz, que entrou aí, falou uma coisa muito certa: a candeia é acima do alqueire. Não podemos pegar a luz e colocar embaixo, porque não vai iluminar. Temos que colocar em cima para que possa iluminar. Os irmãos que estão entrando aí, Joaci, Luiz, Nancy, você também é luz, minha irmã. Nós não podemos perder essa fé. A fé que nós estamos falando é uma fé raciocinada, é uma fé que pensa, mas é uma fé que pensa, mas é uma fé também que sente com o coração. O Espiritismo fala dessa fé que não podemos deixar de lado. De você refletir, de você entrar no mundo da filosofia, questionar, não aceitar tudo que é falado para você, mas procurar uma lógica da coisa. Mas essa lógica também, ela tem uma ligação com nossos sentimentos. Muitas vezes nós não temos uma ligação com nossos sentimentos, com o nosso eu interior. Nós precisamos nos consolidar nesse sentido. A fé raciocinada é uma fé pensada. O Espiritismo, ele fala que nós temos dois tipos de fé: a fé humana e a fé divina. Vou começar primeiramente pela fé divina. A fé divina é aquela fé em Deus, que é a força superior, a força maior do universo. O Deus que nós estamos falando aqui não é aquele Deus personalista, um Deus que é homem, um Deus que é a nossa semelhança física, mas é um Deus que é a nossa semelhança espiritual. O Espiritismo diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Não personifica Deus enquanto pessoa, porque Deus não é pessoa, Deus é uma essência que nenhum de nós humanos aqui temos o poder de descrever 100%. Porque o próprio Jesus diz: ninguém nunca viu Deus. A luz de Deus é tão grande que provavelmente, se nós pudéssemos ver, cegaríamos. Porque é uma luz muito intensa. Imagina o apóstolo Paulo, quando na estrada de Damasco viu Jesus, uma luz tão grande que cegou Jesus. Imagine Deus, que está acima de Jesus, que é o Criador de tudo, que é o Criador de todo o universo de uma forma geral. E o Espírito de Joana de Ângeles diz que precisamos consolidar essa fé divina, acreditarmos em Deus. Que Deus, mesmo a gente não vendo, mas Ele existe. Porque a própria natureza mostra a presença de Deus em tudo. Nós somos a presença de Deus aqui nesse plano. O seu irmão é a presença de Deus aqui nesse plano. Deus está dentro de mim, dentro de você. Porque o próprio Jesus diz: vós sois deuses. Quando Jesus diz que vós sois deuses, Ele está dizendo que nós temos a centelha divina dentro de nós. Não para que nós nos envaideçamos, achando que nós somos coisas muito grandes. Realmente somos espíritos em grandes potenciais, mas ainda não evoluídos, ainda somos espíritos aprendizes, cheios de sombras interiores que precisam ser diluídas nas encarnações que nós temos. Cada encarnação um momento de aprendizagem. E o Espírito de Joana de Ângeles fala dessa fé divina, mas também ela fala de uma outra fé, que é a fé humana. A fé humana é aquela fé que a gente diz: nós precisamos acreditar também em nós, porque se nós não acreditarmos em nós, quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar em você, minha prima Elicleide? Se você mesmo não acredita. Minha irmã Berenice, meu irmão André, Maricélia, Vezinha, cada um dos irmãos e as irmãs que estão me escutando, sabe que é necessário que vocês primeiro acreditem em vocês, que tem potencial, que vocês não são criaturas piores do que ninguém, nem inferior a ninguém. São criaturas que têm potencial para, vamos dizer assim, evoluir cada vez mais, para fazer tudo de bom nesse plano e não tudo de ruim. Mas muitas vezes nós vamos para o lado das sombras, porque muitas vezes nós aliamos a essas energias, muitas vezes trevosas, não que está lá fora, mas que está dentro de nós. Nós precisamos crer, ter fé em nós. A fé em nós é muito importante, porque se você não
tiver fé em você, você não vai conseguir nada, nem coisas materiais, nem coisas espirituais. É preciso, como diz o irmão Luiz, ativar a nossa luz interior. A luz não está fora. Como nosso irmão colocou, a luz está dentro. É preciso você ir lá e acender essa luz. E essa fé que nós estamos falando, ela é muito importante, porque nós nos fortalecemos em Deus, nós nos fortalecemos em Jesus, mas também precisamos fortalecer em nós mesmos, enquanto seres espirituais potenciais. A irmã Meimei, ela diz assim: ainda que os teus pés estejam sangrando, ainda, meus irmãos e minhas irmãs, que os teus pés estejam sangrando, você esteja sofrendo, ela diz: você segue em frente, não tenha medo. Não tenha medo do sangue. Jesus não teve medo do sangue. Ele foi crucificado numa cruz. O sangue desceu. Não teve medo nenhum, porque ele disse que veio e venceu. Assim como Jesus venceu, nós também venceremos. E a irmã Meimei diz: mesmo com seus pés sangrando, segue em frente. Não tem história de eu parar. É ir para frente. Eu posso parar para colocar um remédio, mas continuar a caminhada. E a irmã diz: erguendo em busca da luz celestial que está acima de ti mesmo. Ativando dentro de nós, mas também buscando essa luz maior que está nos planos espirituais maiores, que é Deus, que é Jesus, que é os bons espíritos. E a irmã Meimei diz: é preciso que você creia e é preciso que você trabalhe. Crer, que está ligado à fé em Deus, nos Espíritos, em Jesus, fé em você, mas é preciso que você trabalhe, faça por onde que as coisas aconteçam. O mundo não vai ter mudança alguma se você não fizer a mudança que precisa ser feita no mundo. Nosso irmão Luiz está dizendo aí: se não acreditarmos em nós, quem irá acreditar? Ninguém. Ninguém irá acreditar. Mas o Espírito de Meimei disse que você precisa crer. Creia, meu irmão. Não baixe a cabeça, mas também trabalhe. O trabalho, segundo os Espíritos, é uma lei universal. Em todo o universo o trabalho vai estar presente. Não somente o trabalho material, mas o trabalho em termos espirituais. Esse trabalho que eu estou falando aqui está ligado a uma outra lei, que é a lei do progresso. Só o que progride é o que, se existe esforço ou trabalho. Se não tiver esforço, se não tiver trabalho, não tem progresso. Não tem como. Não tem como, é uma questão lógica. Pensem nisso. Tem como existir progresso em um país, tem como existir progresso dentro de uma empresa, dentro da sua família, sem ter esforço, sem ter trabalho nenhum, na ociosidade, sem dar, como diz lá no interior, minha irmã, minha prima, sem dar um prego numa barra de sabão. Não tem como. Tem que fazer a sua parte, tem que trabalhar. Para que o mundo seja melhor, tenho que fazer a minha parte. O evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 23, ele faz uma referência a Jesus e ele diz assim: se podes, disse Jesus, podes? Podes. Tudo é possível àquele que crê. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. O próprio Mestre Jesus diz que nada é impossível para aquela pessoa que crê. Agora, aquela pessoa que não crer, as coisas vão ser impossíveis. Porque ela mesma está se fazendo impossibilidade diante das coisas. Estamos nessa terra para brilhar. E Jesus, o Mestre maior, ele fala: tudo é possível naquele que crê. Está lá no evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 23. Aí eu pergunto: você crê? Você acha que o que está passando na sua vida, de desafio, de problema, é impossível de ser resolvido? Não, porque se você crê, é possível sim. Porque quem está dizendo isso não é Humberto que está aqui falando, não. É Jesus. O próprio Jesus que está lá na Bíblia. Quem crê na Bíblia, é bom que leia. Mas mesmo que você não crê na Bíblia, é uma questão lógica. É uma questão lógica.
É possível aquela pessoa que positiva o seu pensamento, a ciência fala isso. Quem tem um pensamento positivo, há alta probabilidade de resolução das coisas. O nosso irmão Chico Xavier tem uma mensagem que eu peguei aqui também, que essa mensagem diz assim: levanta-te, trabalha e segue adiante. Diz assim: quando o teu próprio trabalho te pareça impossível, é difícil tudo na sua vida, no seu trabalho, não só o trabalho material, mas dentro de casa. Quando a dificuldade, por exemplo, e o sofrimento surgem na sua vida a cada passo, quando te sintas à porta do extremo cansaço, quando você estiver extenuado, cansado, quando tudo isso acontecer aqui, o que é que a gente precisa fazer? Chico Xavier diz: levanta-te, trabalha e segue adiante. Nada de baixar a cabeça, nada de ficar se lamuriando, se lamentando, se revoltando contra as coisas. Procure fazer a sua parte, procure encontrar alternativas e possibilidades diante das coisas que muitas vezes parecem ser impossíveis na sua vida. Chico Xavier, ele ainda traz uma coisa muito interessante, que ele fala que muitos de nós nessa vida não entendemos a razão dos nossos sofrimentos. Porque estamos aqui numa vida cheia de dificuldades, estamos aqui porque precisamos melhorar. E muitas vezes, se as tristezas da vida aparecem para você, é preciso você aprender com ela. Mas Chico Xavier diz: é preciso um trabalho, porque o trabalho é um grande remédio. Você, quando se propõe a trabalhar, a se esforçar, principalmente nas atividades do bem, seu problema vai ser muito menor, muito pequeno, porque você está dando um sentido maior à sua vida, que é com o trabalho, que é com uma coisa positiva e não com uma coisa negativa. A irmã Meimei, ela fala uma coisa interessante também, que ela diz assim: esforça-te no bem, não é esforça-te no mal. Mas o que é que a gente vê? Uma grande parte das pessoas prefere se esforçar no mal. Parece que o mal é doce. Mas a irmã Meimei diz que precisamos nos esforçar no bem, mas precisamos esperar, muitas vezes com paciência, diante de determinadas situações na vida da gente, que muitas vezes parecem ser insolúveis, mas são situações que a gente precisa parar, ter a paciência para aprender com essa situação. Nosso irmão Luiz está dizendo aí: as aflições são necessárias para a nossa evolução. É verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que fala assim: o bem sofrer, explicando o porquê de muitas vezes a gente está passando por dificuldades. Eu digo para vocês, ninguém passa por uma dificuldade, por um sofrimento por acaso. Sempre tem um porquê que está acontecendo alguma coisa contigo. Mas diante disso, a irmã Meimei, ela diz assim: tudo passa. Mesmo você estando sofrendo, mesmo acontecendo uma pandemia como essa, mesmo você acabando com o seu casamento, uma série de dificuldades que tem, mesmo alguém tendo morrido na sua família, mesmo você tendo uma grande decepção amorosa, são várias as aflições. Tudo passa, mas passa se você quiser. Se você quiser permanecer nesse redemoinho, vai ficar muito tempo nele. E tudo se renova na terra, mas se renova se você se propor a se renovar. Mas o que vem do céu, as coisas, os tesouros espirituais permanecerão, as coisas da terra ficarão. Leva para uma reflexão de que os nossos verdadeiros tesouros são os tesouros do Espírito, porque o que vem do céu permanecerá, mas as coisas aqui da terra ficarão aqui na terra. Em Eclesiastes, eu peguei também uma frase aqui que eu achei bem interessante, que fala sobre a questão da paciência, que muitas vezes nós não somos pacientes diante das coisas que acontecem na nossa vida. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 19 a 23, diz assim: quem é paciente, não é o impaciente, quem é paciente resistirá, será firme, será flexível. E essa pessoa que é paciente, ela vai resistir até o momento oportuno. Ela vai entender que aquele momento é um momento que muitas vezes, mesmo você não querendo passar por ele, você vai passar, para que você aprenda com ele. Nossa irmã Sônia está aí entrando e está colocando um comentário dizendo assim: você redireciona a sua energia e ao mesmo tempo consegue transmutá-la, auxiliando sempre. Isso é uma verdade.
A paciência ajuda nesse sentido aí. E ele diz assim, a gente tem que esperar o tempo para ser resolvidas as coisas. Mas não é esperar de braços cruzados, é esperar ativamente. Nas orações, na busca de alternativas, nos planejamentos para as lutas e desafios da sua vida. E em Eclesiastes ele continua dizendo assim, depois a alegria vai lhe ser restituída. Depois de toda tempestade vem a bonança. Depois de todo sofrimento vem a alegria. São ciclos da nossa vida. Um ciclo que você está lá em cima, depois outro ciclo que você está lá embaixo. Eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nunca você vai encontrar uma pessoa que passe a vida inteira só no mar de rosas. Impossível. Ou uma pessoa que passa a vida inteira no eterno sofrimento. Em algum momento ele vai ter um laivo de felicidade. Nossa irmã Sônia está dizendo aí, olha, eu já estou aqui desde o início. Que bom, né, Sônia? Em Eclesiastes está falando isso. Mesmo depois do sofrimento, lembre-se, virá a alegria. Porque essa tempestade, ela vai passar. A irmã Meimei, ela diz uma coisa bem interessante aqui, ó, muito interessante. Observe. De todos os infelizes, os mais desditosos, olha só, de todas as pessoas infelizes, os mais desditosos, são aquelas pessoas que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. As pessoas mais infelizes na face da terra, elas perderam a confiança em Deus, se sentem órfãs, mas também perderam a confiança nela. A autoestima é lá embaixo. Nossa irmã Thalita está entrando aí. Agradeço pelas palavras de conforto também que você está colocando para mim, nossos corações. Mas olha só, irmão, o que é que a irmã Meimei está dizendo? As pessoas mais infelizes da terra são aquelas que perderam a confiança em Deus e nela mesma. Imagine só a infelicidade de uma pessoa se nem tem confiança em Deus, que é a força maior do universo, e nem tem confiança em si. Imagina a situação que essa pessoa está passando. Difícil. A gente pode não estar passando por ela, mas eu tenho certeza que alguém está passando nesse momento, em algum lugar desse planeta, por essa situação. Nem confia em Deus e nem confia em si mesmo. E ela diz assim, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé, não ter fé e prosseguir vivendo. Uma pessoa viver sem ter fé. Aí é que eu digo, essa pessoa está vivendo? Não, ela está sobrevivendo. Porque nem fé ela tem, não tem fé em Deus, não tem fé nela, não tem fé em nada. É aquela pessoa que a gente costuma dizer, é uma morta-viva. Porque existem muitas criaturas que estão encarnadas, mas estão mortas espiritualmente. E a irmã Meimei, ela diz assim, eleva o teu pensamento, pois o teu olhar e o teu caminho é para ser para frente, nunca para trás. O teu olhar, ele não foi feito um olho aqui e um olho atrás, não. São dois olhos que é para frente, para caminhar para frente. É o que a gente precisa fazer. Caminhar para frente. Nada de ficar preso a um passado de culpas, de remorsos e assim por diante. É frente. O passado serve para refletir das coisas boas que a gente fez, das coisas boas que talvez você não tenha feito, que precisa ter uma base para não fazer novamente. Nosso irmão Luiz está dizendo aí, temos que aproveitar essa oportunidade divina. Que oportunidade divina é essa, meu irmão? A vida atual, a encarnação atual. Essa é a grande oportunidade que tem. O salmista Davi, hoje eu estou parafraseando muito, trazendo muitas passagens aqui de Davi. Gosto muito de Davi, porque é uma pessoa alegre, mostrando que as pessoas não precisam ser taciturnas para ter uma espiritualidade elevada, né? O salmista Davi, um espírito evoluído, ele diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Antigo Testamento, Salmo 40, versículo 1. E Davi diz, eu esperei paciente no Senhor. E o Senhor que ele está falando que é Deus, inclinou para mim, olhou para Davi. E o salmista Davi diz uma coisa bem interessante, diz, além do Senhor Deus ter inclinado para ele, ouviu o clamor de Davi, ouviu a dificuldade, ouviu o sofrimento de Davi.
Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, se você esperar no Senhor, não esperar ativo, não esperar passivo, ter fé em Deus, ter fé em Jesus, nos Espíritos, você inclinar, orar, pedir, lembrar que existe um Deus que está ao nosso lado o tempo todo, e muitas vezes a gente não acessa esse Deus que está ao nosso lado, que está dentro de nós. A gente não pode fazer isso. Deus, ele também quer que nós nos inclinemos, cheguemos a ele, oremos, pedimos ao Pai Celestial, a Jesus, porque Deus, porque Jesus, porque os Espíritos, porque a Mãe Santíssima vai ouvir o seu clamor. Vai ouvir o seu clamor e vai chegar junto. Mesmo que não seja a hora de se resolver aquele seu problema, mas vai dar o apoio. Vai dar uma força para você passar por essa situação, se fortalecer e mais à frente, depois que essa tempestade passar e você ter aprendido a lição, vai vir, como diz a mensagem anterior que eu falei, a alegria, o rejúbilo de você ter a certeza de que é uma criatura forte, que é uma criatura que tem firmeza na rocha, que é Deus, e tem firmeza em Jesus, e tem firmeza em você. O Espírito de Meimei diz, não pare, lute com as armas do bom combate. Não é lutar contra o outro para matar o outro, mas é lutar fazendo um bom combate. O bom combate que eu estou falando aqui é consigo mesmo. É consigo mesmo, é ver o que você está precisando melhorar. O bom combate é você olhar para dentro de você e dizer assim, eu sou uma criatura que preciso me conectar a boas energias, as energias de luz. Mas tem uma coisa que o Espírito de Meimei fala que é muito importante também, é lutar, mas servir sempre. O que é que o Mestre Jesus diz? Quem não serve, não será servido. A nossa irmã está entrando aí, ó. Tem irmãos aí, meu querido. Tem uma pergunta. Acredito na divindade nos planos de outras dimensões, mas eu te pergunto, e as pessoas que não acreditam em Deus, não conseguem desenvolver espiritualidade? Uma pergunta muito boa que meu irmão Fernando está fazendo aí. As pessoas que não acreditam em Deus, elas desenvolvem a espiritualidade? Sim, porque a espiritualidade é uma coisa muito maior do que o conceito que nós temos aqui de Deus, né? Tem pessoas que acham assim que você não frequentar uma religião, você não tem espiritualidade. Não. Eu conheço pessoas que não frequentam nenhuma religião, mas tem um amor tão grande que eu digo assim, são pessoas altamente espiritualizadas. O mais importante não é uma religião, o mais importante não é você estar gritando que acredita ou não em Deus. O mais importante é você ser uma criatura ética, uma criatura que faça o bem, que esteja no amor. Mesmo você não acreditando, mas você está conectado numa energia maior. Entendeu, meu irmão? É assim, é uma opinião que eu tenho assim, eu não estou querendo dizer que é uma verdade absoluta, né? Pelo contrário, eu tenho o maior respeito por todas as pessoas. E eu acho assim que o fato de uma pessoa não acreditar em Deus não me faz melhor do que essa pessoa que não acredita em Deus. Tem muitas pessoas que eu conheço que são ateus, que são pessoas altamente inteligentes e muito éticas. Para mim, isso basta. Eu não preciso estar trombeteando que acredita em Deus, né? Ela é uma pessoa, um filho de Deus, querendo ou não. Isso é o que importa para mim, é o amor. O amor é o que importa. A irmã Sônia está aí, né? Assim, é um conceito meu, né? Pode não ser verdade, pode ser que muitas pessoas religiosas não concordem, né? Mas eu estou indo assim, além do conceito religioso. Eu estou falando do conceito mais assim, ético, de ser humano, né? E a religião não salva ninguém, né? A religião não salva ninguém. Mas para mim o mais importante do que você ter uma religião é você ter uma espiritualização consolidada e firme. Você ser uma pessoa melhor. Nós viemos aqui para o planeta Terra para sermos criaturas melhores, né? Para nós aprendermos, como a irmã Meimei disse, para nos adiantarmos. De que vale eu ter uma religião se eu sou uma pessoa que eu não faço bem? Se eu sou uma pessoa que nem eu faço bem para o outro, nem eu faço bem para mim mesmo. Não estou falando de muita coisa não. Você está tendo conhecimento da espiritualidade.
Hoje em dia a gente não pode negar que é um número de igrejas muito grande. A gente não pode negar que a gente hoje tem acesso muito fácil aos conceitos espirituais. Qualquer rua que você for, você vai encontrar uma igreja. Se você entrar na internet, você vai ter milhões de sites falando sobre várias religiões, sobre vários livros e assim por diante. Você vai ter muito. Mas do que adianta você ter tudo isso se você é uma criatura que ainda fica com ódio no coração? Que ainda fica naquela frase: bandido bom é bandido morto. E se for na sua família, será que é bom esse bandido estar morto? Não estou dando aqui apoio a coisas erradas não, né? Mas a gente não sabe o porquê muitas vezes de pessoas terem seguido caminhos errados. Lembremos de Jesus. Jesus teve um momento que ele estava lá na cruz, estava entre dois ladrões, bandidos. Que é a lição que a gente tira da cruz? Jesus não julgou nenhum. Mas Jesus viu aquele que estava querendo, se predispondo a ser uma criatura melhor. O outro não estava nem aí. Não estava nem aí. A nossa irmã Sônia está aí, ó, no íntimo de cada uma, a crença e a fé em uma energia maior, é verdade. A energia maior. Mesmo aquela pessoa que não acredita em Deus, mas acredita numa energia, que é a energia da ética, por exemplo, que é a energia de Deus, a energia do amor, é ética. A irmã Meimei diz uma coisa que a minha prima falou aí, que precisamos brilhar. Ela falou aí antes no comentário dela. Precisamos brilhar para que na noite nós possamos ser estrelas espirituais. O irmão André Luiz, que é outro espírito que Chico Xavier psicografou muitas mensagens dele, diz assim, olha só que coisa interessante, essa frase é fantástica de André Luiz, diz assim, se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo que está fora começará a ficar certo. Se você começar a ajustar, segundo André Luiz, a engrenagem interna que está errada, o que está fora vai ficar totalmente ajustado. É verdade. Porque a paz, por exemplo, a paz no mundo começa onde? Em nós. O amor no mundo começa em nós. A solidariedade no mundo começa em nós. Tudo começa em nós. Se você está desajustado, se você está desequilibrado, começar a consertar a sua engrenagem espiritual. Não é o corpo físico só, não. É a engrenagem espiritual interna. O que está por fora, a vibração, a sintonia, vai começar a se modificar. Toda aquela energia pesada, aquela energia negativa, aquela energia de trevas que porventura você atraiu, vai passar, vai se iluminar enquanto ser espiritual. Eu sou educador e eu gosto de trazer essas frases que tem a ver muito com a educação. O espírito de Emmanuel, ele evidencia a necessidade da educação do espírito. A educação do espírito não é somente a educação que você aprende nos bancos escolares. A educação dos valores morais. O que Jesus trouxe, por exemplo, se traduz como um alto compêndio educativo. O maior educador que a humanidade já teve foi Jesus. E Emmanuel, ele fala sobre isso. A necessidade da educação do ser espiritual. E diz assim, educação, segundo Emmanuel, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa com o sentimento e com o nosso raciocínio, com a nossa razão e com a nossa emoção, sustentando assim o equilíbrio entre o cérebro e o coração. É o equilíbrio que precisamos ter. Não sermos aquela criatura, uma pessoa educada verdadeiramente, espiritualmente, ela tem equilíbrio entre a parte racional e a parte emocional. Uma pessoa que só pensa pelo racional, ela peca. Ela peca porque o lado emocional dela vai estar fraco. A gente precisa estar caminhando junto. Nossa irmã Sônia está colocando aí. Exato, pois somos pingos de água no oceano, somos indivíduos, mas fazemos parte de Deus. Nós precisamos assim fazer muita moderação na vida da gente. Tudo que é exagero é ruim. Equilíbrio.
equilíbrio com os nossos sentimentos, equilíbrio com as nossas razões. E isso é muito importante. E o nosso irmão Emmanuel, ele faz uma referência ao planeta Terra, dizendo que esse mundo aqui é uma oficina. O que é que uma oficina possibilita para você? Trabalho. No início eu falei sobre isso. Nós precisamos nos esforçar. O processo de confiança está ligado ao progresso, está ligado à evolução. E esse mundo é a grande oficina que você tem para procurar se melhorar. O corpo que você tem, segundo o Espírito de Emmanuel, é a ferramenta que você tem para evoluir. A existência que você tem, essa vida, é a oportunidade que foi dada. Quantos e quantos espíritos não tiveram a oportunidade de reencarnar? Porque cometeram tantos erros que foi tirado essa possibilidade de voltar logo. Uma vez que não queria viver, uma vez que não queria ter essa oportunidade, aí eu digo, fica aí um pouquinho. Existem mensagens espirituais que dizem assim, por exemplo, aquelas pessoas que cometem suicídio, ela passa anos e anos para voltar a reencarnar. Porque teve a oportunidade de vida, mas não quis. Aí o que é que vai acontecer? Espera um pouquinho aí, meu irmão. Aí você volta. Mas espera um pouquinho. Ainda não chegou o momento não, mas você vai voltar. Imagine, vai voltar e vai passar por tudo de novo para aprender. Para não tirar a sua vida. Para que o problema que aconteceu contigo não seja maior que você. O Espírito de Emmanuel diz que o dever a executar as coisas que você tem na vida é uma missão que você tem que cumprir. E essa missão necessariamente não é uma grande missão espiritual, mas são coisas simples no dia a dia, dentro da família, no seu trabalho, que são missões pulverizadas na sua vida que você precisa se fazer um missionário. Um grande cientista, um grande professor, um grande médico, cada uma no seu campo, executando o dever de forma missionária. Porque todos os dons, todos os carismas que você tem, é uma graça de Deus. Mas é uma graça de Deus que oportunizou a você conquistá-la de encarnação em encarnação. O Espírito de Meimei diz, se hoje é possível que essa tempestade das dificuldades deixe você sucumbido, deixe que seu coração fique amassado e atormente os seus ideais, ela diz que mesmo com essas aflições que fazem você querer até a morte, não esqueça que amanhã será um outro dia. Que bom que nós temos uma noite para separar um dia do outro. Que bom. Porque é na noite que você vai sentar, vai repousar e o seu espírito vai se desdobrar e ir para os planos espirituais para refletir sobre as coisas que você fez e voltar. Porque amanhã será um outro dia. E é preciso, irmãos, confiar sempre. A gente vai partir para o final da nossa live, para não alongar muito, né? Quero só agradecer a todos os irmãos e as irmãs que tiraram um tempinho dessa noite para estar aqui virtualmente, refletindo sobre a mensagem de Jesus através da mensagem psicografada pelo irmão Francisco Cândido Xavier por meio do Espírito Meimei. E tem uma frase aqui que eu peguei na internet que eu achei muito interessante, que diz assim, olha, as flores do amanhã nascem da semente do hoje. Você só vai ter frutos, você só vai ter flores que vão trazer um aroma diferente para a sua vida se você plantar a semente. Qual é a semente que você está plantando? É a semente do amor ou é a semente do ódio? É a semente do desamor. Dizem, meus irmãos, que o contrário do amor não é o ódio. Eu fiquei até chocado um dia desse quando me disseram, uma amiga minha psicóloga, disse assim, perguntou, qual é o contrário do amor? Aí eu disse, é o ódio. Ela fez, não, meu irmão, o contrário do amor não é o ódio. Sabe qual é o contrário do amor, meus irmãos e minhas irmãs? É a indiferença. A indiferença é muito mais do que um ódio. A indiferença invisibiliza o outro. É como que o outro nem existisse. Imagine a indiferença
ela começar a ter na sua vida quando você não ver o outro. O amor se acaba. O amor se acaba. Certo, meus irmãos, minhas irmãs, quero agradecer a todos e a todas a oportunidade. Vou botar aqui numa música para a gente finalizar, certo? Agradecer a todos e a todas a oportunidade de estar aqui interagindo com vocês. Vendo aqui os vários comentários, eu fico assim muito alegre de ver que muitas pessoas estão conectadas nessa energia diferenciada que o planeta Terra está buscando, né? Peguem o seu copinho com água, eu já estou com o meu aqui, ó, meu copinho com água, vamos fluidificar esse copinho. Mas antes de fluidificar esse copinho, eu tenho uma música aqui para vocês. Enquanto vocês forem pegar o copinho, certo? Tem uma música aqui para vocês que essa música ela traz o que eu falei lá no início. Confia sempre. Essa confiança sempre. A primeira reflexão que eu fiz foi em Deus. Mas também associado a essa reflexão tem confia em Deus, confia em você, mas confia na espiritualidade maior. Confia em Jesus. Esse é aquele que você não vai se frustrar, você não vai se decepcionar. Amigos e amigas, vamos encerrar nossa live. Podem entrar no YouTube que vocês vão ter essa música por completo. Aos Pés do Monte, Tim Vanessa, agradeço a todos e a todas a participação e a paciência. Pega o seu copinho com água e nesse momento vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade maior. E essa água aqui vamos fluidificar. Cada um coloque-o de lado, pode colocar a mão em cima, peça a Jesus. Agradeça por aqui estarmos nesse planeta, para que possamos permanecer na experiência que necessitamos, confiando sempre em nós, confiando sempre em Deus. Que neste momento, Pai Celestial, o Mestre Divino abençoa cada uma das criaturas que estão nesse plano de sofrimento e de provação. Agradecemos, acima de tudo, a participação e o apoio dos nossos mestres espirituais, das mais diversas falanges de médicos e enfermeiros, na figura de André Luiz, na figura de Bezerra de Menezes, Luiz Sérgio e outros espíritos que auxiliam nessas curas. Mas também agradecemos a todas as falanges da Aruanda, dos Pretos Velhos, nas falanges do Oriente, representadas pelos ciganos, e nas falanges das matas representadas pelos caboclos. Que Deus possa se fazer presente através desses irmãos sempre, trazendo a luz, a paz e o equilíbrio para todas as famílias e todas as pessoas desse planeta. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine. Boa noite. Que Deus esteja no seu coração. Confia sempre, meu irmão. Você não está só. Deus está do seu lado.